Olá, alunos, aqui é o professor Ibernon. O nosso tema de hoje é a unidade 2 da disciplina EAD Metodologia Científica. É importante que você acompanhe agora os meus comentários seguidos dos slides. Vamos então ao conteúdo da unidade 2, a revisão que eu vou fazer a respeito do conteúdo dessa unidade. Nesse nosso primeiro slide, o que nós temos aqui é uma definição dos dois tipos de abordagem de pesquisa científica. Como nós podemos organizar técnico e cientificamente o nosso trabalho, né? Então nós temos dois tipos de abordagem. Primeiro, a pesquisa quantitativa, que traduz em números o desenvolvimento da pesquisa com o uso basicamente de técnicas estatísticas. A segunda forma, a segunda metodologia é a pesquisa qualitativa. A qualitativa você faz a interpretação dos fenômenos, atribuindo-lhes significados. Então você tem uma forma que é numérica, que está representado na metodologia da pesquisa quantitativa, e você tem uma forma interpretativa, mas discursiva, vamos dizer assim, que é a pesquisa qualitativa. Neste outro slide, o que nós temos aqui são as modalidades da pesquisa científica, ou seja, regras e formas que você tem para sistematizar os seus dados, correto? Então você tem aí algumas formas de sistematização: o estudo de casos, o levantamento, a bibliografia, o levantamento documental e o levantamento experimental. Vamos lá analisar cada um deles. Eu aconselho que vocês façam uma leitura mais detalhada de cada um dessas formas e regras de sistematização. Vamos ao estudo de caso. Lá você detalha os conhecimentos a partir de uns poucos objetos. Pode-se estudar um indivíduo ou um grupo, uma organização ou um conjunto ou uma situação. Daí, estudo de caso. Muito utilizado, por exemplo, na administração, na gestão. É um método bastante interessante que você tem de você analisar o que aconteceu, por exemplo, numa empresa, né? Ou um caso de marketing, etc. Mas pode ser aplicado também a outras disciplinas. O levantamento. Nesse faz-se uma interrogação direta às pessoas envolvidas ao objeto da pesquisa, utilizando-se a análise quantitativa na organização dos dados para posteriormente supor conclusões e interpretações. Faz-se um descritivo. Bom, vamos então agora à bibliografia, onde você faz uso de livros, revistas, periódicos, entre outros materiais, na busca de fontes primárias, secundárias e terciárias para a fundamentação do seu projeto de pesquisa. Temos o levantamento documental. Aqui é realizada a partir de materiais que não passaram por análise, como, por exemplo, reportagens de jornal, fotografias, filmes, etc. São materiais que você não utilizou, por exemplo, diferentes da bibliografia, que não passaram ainda por um crivo, por uma análise. Então você pode pegar lá jornal, fotografia, filmes, etc. e você utilizar como uma modalidade para você organizar, dar forma aos dados que você tem em mãos. Temos também uma modalidade experimental, que é realizada quando as variáveis em um estudo podem influenciá-lo. É preciso fazer uma previsão sobre as variáveis estudadas para o controle. É mais comum nas ciências naturais, onde você faz vários experimentos e você vai relatando cada um desses experimentos com as suas variáveis. E você vai dizendo ali, vai identificando quais são as possíveis variáveis que você identificou no seu estudo a partir de um objeto, de um núcleo central da sua pesquisa, correto? É muito ligado, então, às ciências naturais, em que você observa o fenômeno e você diz aqui existem variáveis desse fenômeno. Nesse slide nós temos os tipos de trabalhos científicos, né, que podem ser desenvolvidos. Nós temos os trabalhos de graduação, os trabalhos de conclusão de curso, monografia, dissertação, a tese e o artigo científico. Trabalhos de graduação são aqueles que servem para motivar o raciocínio lógico, proporcionar uma revisão bibliográfica e situar o acadêmico com relação à pesquisa científica, né? Temos o trabalho de conclusão de curso, conhecidos como TCC, né? Muito conhecidos
como o TCC, aqueles que muitos aí têm dor de cabeça, né, em relação ao TCC quando estão se formando. Então são monografias sobre um determinado assunto. Trata-se de basicamente de uma revisão bibliográfica sem aprofundamento mais detalhado, né? Mas que você tem que usar aí uma certa capacidade investigativa. Então ele é próprio para esses cursos de conclusão de nível de bacharelado. Temos a monografia, é um trabalho científico realizado na obtenção do título de especialista em cursos lato sensu, exigido em alguns cursos também de graduação, né? A monografia final. Temos a dissertação, trata-se de um trabalho direcionado aos cursos de pós-graduação stricto sensu, famoso mestrado. Tem caráter experimental ou de exposição de um estudo científico retrospectivo. Existe também a tese, corresponde a um trabalho de conclusão de pós-graduação stricto sensu, nível doutorado, com a apresentação de um avanço significativo em determinada área do conhecimento, um estudo original, que tem uma característica. Já tem que ser um estudo original, diferente da dissertação que está no nível do mestrado. E temos um artigo científico que tem a função de levar ao conhecimento do público um novo assunto ou abordagem, aspectos ainda não explorados com publicação de autoria declarada. As afirmações apresentadas devem ser baseadas em evidências e com argumentações fundamentadas. Bom, aqui o que nós temos é a estrutura de textos técnicos científicos. Então nós temos que ter 3 partes. Esses textos técnicos científicos têm que estar estruturados em 3 partes. A primeira parte é a introdução, na segunda parte o desenvolvimento e finalmente a conclusão. Essa primeira parte, por sua vez, ela tem que ter todas essas vamos dizer assim, etapas. Primeiro ela tem que ter a introdução. Então, se é a introdução, obviamente temos que fazer uma introdução. Parece óbvio, mas as pessoas esquecem. Temos depois a definição do tema, a formulação do problema de pesquisa, depois vem a definição dos objetivos, em seguida fazemos a justificativa e, por último, nessa parte relativa à introdução, descrevemos a metodologia utilizada no nosso estudo ou texto técnico-científico. Finalmente, nós passamos para o desenvolvimento, né? Onde nós vamos fazer a nossa fundamentação teórica, vamos apresentar a coleta de dados e fazer análise e discussão dos resultados a partir dessa coleta de dados. Por último, obviamente, precisamos de uma conclusão, chegar a uma conclusão dos resultados obtidos. Aqui nós temos uma descrição gráfica de como você deve fazer a parte estruturar o seu trabalho graficamente. Então, a introdução, já seguindo as normas válidas para os trabalhos. Temos a introdução, que deve ser em maiúsculas e negrito, sempre usando uma itemização do tipo 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Depois, lá na introdução, nós temos então a 1.1, a definição do tema. Essa itemização 1.1, né, que a gente pode chamar de segundo nível, primeiro nível é 1. Ela deve ser sempre em maiúsculas, sem negrito. Né? Então você vê toda essa parte aqui, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, em maiúsculas, sem negrito. Aí você vem para fundamentação teórica. Se é nível de primeiro nível, como está escrito aqui, 3, você deve então colocar em maiúsculas e negrito, correto? E ali você tem o título do seu capítulo. Coleta de dados, a mesma coisa, né? Análise, a mesma coisa, ou seja, maiúsculas e negrito. 7, a conclusão, em maiúsculas e negrito, como a gente vem fazendo o tempo todo. Se é de primeiro nível, ou seja, tem um item só, você utiliza maiúsculas e negrito. Se ela é 1.2 ou 3.1 ou 5.1 ou 5.2, você utiliza somente maiúsculas, sem o negrito.
Por último, você tem lá a parte das referências bibliográficas, em que você vai usar novamente maiúsculas e negrito com um detalhe: não há numeração, então você não precisa itemizar, correto? Aqui nós temos um esquema onde nós mostramos a estrutura do trabalho acadêmico, né? A parte externa, onde você tem a capa, que é obrigatório, a lombada, que às vezes ela é opcional, nem todas exigem a lombada, o nome lá do trabalho na parte externa. E na parte interna você tem lá os elementos pré-textuais, os elementos textuais, os elementos pós-textuais. Então, nos pré-textuais você tem a folha de rosto, você tem a rata, se acontecer, no caso opcional, você tem a folha de aprovação, que ela é obrigatória, a dedicatória, que ela é opcional também, agradecimentos opcional, epígrafe opcional, resumo na língua vernácula, ou seja, se você está escrevendo em português, tem que ser em português. Resumo em língua estrangeira, obrigatório, né? Geralmente faz-se em inglês. Lista de ilustrações, opcional. Lista de tabelas também, opcional. A lista de abreviaturas e siglas. Às vezes você está escrevendo sobre um tema que envolve muitas siglas, tipo ONU, NATO, o que seja, CONFAS. Você tem que fazer uma lista, é aconselhável, né? Que você faça uma lista de abreviaturas para que a pessoa que esteja lendo possa ter uma referência. E você pode evitar de ter que escrever por extenso o nome dessas organizações, correto? Então, nós estávamos aqui na lista de abreviaturas e siglas, que é opcional. Em seguida, você pode ter uma lista de símbolos também, é opcional, e o sumário, que é obrigatório. Nos elementos textuais, você tem, como já vimos lá anteriormente, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Depois nós vamos para os elementos pós-textuais. Referência, que é obrigatório, glossário, opcional. O que é glossário? Definição de termos. Eu gosto de utilizar muito nas minhas aulas glossário. Lá no final dos meus slides eu começo a utilizar agora glossário, porque eu sei que às vezes os alunos não conseguem reter algumas definições, então é interessante você usar um glossário. Depois você tem um apêndice, que também é opcional, o anexo, opcional, porque se você utilizar anexo, por exemplo, eu escrevi na minha dissertação sobre petróleo, e eu lá coloquei como anexos, na minha dissertação de mestrado, eu coloquei como anexo portarias, regulações da ANP, decretos, então está tudo lá anexado ao meu trabalho, porque eu faço referência a isso. Então, se o seu trabalho técnico-científico, ele tem trabalho acadêmico, né? Ele faz alguma referência à lei, decretos, algum outro documento, é interessante que você coloque como anexo. E você também pode ter um índice, que é opcional. Aqui é um exemplo de uma capa. Você está vendo aí qual é a padronização de uma capa nesse slide. Como é que você deve fazer essa padronização. Então você pode tomar isso como referência. Está lá dentro do e-book. A outra parte aqui já interna, né? Título do trabalho, nome do aluno, porque não vai esquecer de botar o nome como fazem alguns trabalhos, né? Pelo amor de Deus, né? Esse é um trabalho científico, acadêmico, então você tem que colocar. Novamente o nome, título do trabalho. Então temos aqui uma representação, uma forma de padronização que você pode utilizar, guardar o que está aí no seu e-book para utilizar nos seus trabalhos. Então você está vendo aqui que, por exemplo, é uma monografia apresentada, né, no curso de como requisito parcial para obtenção do título de mestre, por exemplo. Né? Título na monografia, no caso, ela não é para mestre. Né? Para mestre seria que tipo de dissertação ou tese? Fica a minha pergunta. Mestre é dissertação. Tese é para doutorado. Então, monografia é para a obtenção de um título, basicamente, de graduação ou especialização, correto? Aqui temos um exemplo de resumo, como você deve fazer. E lá embaixo é importante que você note que temos as palavras-chave. Que o pessoal que está acostumado com a internet são os famosos tags. Mesma coisa que você faz quando você tem lá um blog, alguma coisa, você tem os tags. Por que as palavras-chave são importantes? Você pode fazer a pesquisa a partir dessas palavras.
Então você deixa ali as dicas para que outros pesquisadores possam identificar a sua obra a partir de algumas palavras, alguns temas que são chave. É muito importante para a catalogação e futura citação do seu próprio trabalho. Então lembre-se daquele tag que você tem na internet. Nada mais é do que a mesma coisa que temos aqui em português como palavras-chave. Aqui temos os elementos pré-textuais, que são o título e subtítulo, se houver, às vezes você tem um subtítulo. No meu caso, na minha dissertação de mestrado, eu tinha lá o título e um subtítulo, porque era um pouco longo. Nome dos autores, resumo na língua vernácula com palavra-chave. Logo em seguida, elementos textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão, os elementos pós-textuais, título e subtítulo, nome dos autores, resumo na língua estrangeira com palavra-chave, logo em seguida, notas explicativas, glossário, referências bibliográficas, anexos e ou apêndices, se houver. Lembre-se, se você faz menção a um decreto, a uma lei, alguma coisa, coloque como anexo. É interessante. Aqui temos a síntese, né? Como é que você faz uma síntese, né? Bom, finalmente chegamos ao nosso último slide. Aqui eu faço uma síntese do que nós fizemos nessa nossa revisão da unidade 2. Né? Nessa apresentação, então, você pode constatar que a delimitação do tema da pesquisa irá definir todo o percurso do seu projeto, assim como o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, além da abordagem de pesquisa, se ela é quantitativa ou qualitativa. Compreender que a pesquisa quantitativa traduz em números o desenvolvimento da pesquisa com o uso de técnicas estatísticas e a qualitativa faz uma interpretação dos fenômenos, atribuindo-lhes significados e analisa as relações entre os sujeitos e o mundo real. Você pode concluir que o objeto geral da pesquisa se refere a uma ação mais abrangente para responder o problema da pesquisa. Já os objetivos específicos são os desdobramentos mais pontuais sobre o tema em metas menores do trabalho científico. Distinguir as várias modalidades de pesquisa, que podem ser divididas pelo ponto de vista de sua natureza, procedimento técnicos e realização dos objetivos. Entender os diferentes tipos de trabalhos acadêmicos e suas distinções quanto ao objetivo da pesquisa, etapas e estrutura, conhecendo também as implicações de padronização. Um abraço e até a nossa próxima revisão. Finalmente, chegamos ao nosso último slide, onde você tem aqui uma síntese da nossa apresentação de hoje. Então, nessa apresentação você pode ver o quê? 1. Constatar que a delimitação do tema de pesquisa irá determinar o percurso do seu projeto, definindo se será uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. Compreender que a pesquisa quantitativa traduz em números o desenvolvimento da pesquisa com o uso de técnicas estatísticas e que a pesquisa qualitativa faz uma interpretação dos fenômenos, atribuindo-lhes significados e analisa a relação entre os sujeitos e o mundo real. E por último, entender os diferentes tipos de trabalhos acadêmicos e as suas distinções quanto ao objetivo de pesquisa, etapas e estrutura, conhecendo também as implicações de padronização, como é feita a padronização. Então, chegamos ao fim aqui da revisão do conteúdo da nossa unidade 2 da disciplina EAD, Metodologia Científica. Aconselho que você faça uma revisão detalhada do conteúdo do e-book, assista também ao nosso vídeo que tem lá dentro, né? Jogue o quiz, faça uma revisão completa desse conteúdo. Essa nossa apresentação teve o objetivo de fazer um resumo dos principais pontos da unidade 2. Até a próxima revisão relativa à unidade 3.